Seja bem-vindo ao canal. Hoje quero lhe mostrar passo a passo como se preparar para uma entrevista de emprego. Se você quer causar uma ótima impressão e aumentar as suas chances de conseguir aquela vaga, precisa saber se preparar bem. Neste vídeo vou lhe dar as melhores dicas que você precisa aplicar na sua próxima entrevista, seja presencial ou online. Então fica aqui comigo até o final. Em primeiro lugar, o que deve fazer? A preparação para a entrevista de emprego começa na pesquisa sobre a instituição onde quer concorrer. O primeiro passo, neste caso, é procurar informações, porque conhecer a instituição onde está a concorrer mostra que se importa com a missão, visão, valores da empresa, produtos e serviços e o mercado em que essa instituição atua. É importante também que conheça a cultura organizacional da instituição. Se a instituição valoriza a inovação, o trabalho em equipa e a sustentabilidade. Portanto, o primeiro passo é esse: conhecer a empresa ou instituição onde quer concorrer. E como pode usar essa pesquisa durante a entrevista? Por exemplo, diga o seguinte: admiro como esta instituição valoriza ou investe na tecnologia. E isso é algo que me interessa e gostaria de contribuir para essa visão. Esse é um ótimo exemplo de pesquisa sobre a empresa onde vai concorrer. Em segundo lugar, é importante que o candidato entenda sobre a vaga de emprego. Depois de analisar a descrição de tarefas ou da vaga do anúncio, pegue num papel e anote todos os requisitos e responsabilidades principais, como, por exemplo, liderança, proatividade, trabalho em equipa, e relacione esses requisitos com a sua experiência. Em terceiro lugar, pratique perguntas comuns. Nas entrevistas de emprego nós temos, por exemplo, uma pergunta que nunca falta: fale sobre você. Aqui é para o candidato fazer um breve resumo focado em sua experiência profissional, habilidades e por que essa vaga lhe interessa. Os entrevistadores querem saber isso. Um exemplo, pode falar sem medo nenhum: eu sou formado em administração, tenho 3 anos de experiência e gosto muito de desafios. Essa vaga me atrai porque posso usar as minhas habilidades para melhorar a satisfação dos serviços da empresa. A segunda pergunta comum é: quais são os seus pontos fracos? Aqui seja honesto, mas mostre a sua evolução. Os entrevistadores gostam daqueles candidatos que se interessam com a sua evolução, apesar de não terem experiência necessária. Por exemplo, eu costumava ter dificuldades em delegar tarefas. Hoje, ultrapassei esse problema por confiar mais na minha equipa. A terceira pergunta que nunca falta numa entrevista: quais são os seus pontos fortes? Aqui o candidato deve citar as principais qualidades da vaga, sempre com um exemplo: sou muito organizado e isso ajuda a minha equipa a cumprir prazos estipulados. É muito importante que o candidato responda sempre dando exemplos. Os entrevistadores podem perguntar: por que quer trabalhar aqui nesta instituição? Use a resposta da seguinte maneira: na informação que pesquisou sobre a empresa, pode criar uma resposta personalizada. Mais uma pergunta comum que nunca falta é uma entrevista: conte-nos sobre um desafio que enfrentou e diz-nos como resolveu. Se for um estudante, pode contar uma situação que teve, por exemplo, na faculdade. Vamos supor que não tem nenhuma experiência de trabalho, mas teve um desafio enquanto estudante. Nessa altura, use esse desafio e conte aos entrevistadores como foi que resolveu.
e que tipo de desafio teve. E se for um candidato com experiência, já trabalhou em outras empresas, já trabalhou em equipa, pode contar esta situação. Se já teve um conflito na sua equipa, é um exemplo. O que fez para ajudar a resolver esse problema na sua equipa? Como fez para ajudar a sua equipa? E o resultado que teve? Aqui o resultado deve ser possível. Por isso que é muito importante que o candidato conta uma situação real que se passou durante a sua experiência na vida profissional. Havendo ou tendo muitas situações, escolha só uma situação, aquela que achar muito relevante. Existem empresas ou recrutadores que perguntam se o candidato tem alguma questão a colocar ao painel de entrevistadores. Portanto, é preciso preparar uma ou duas perguntas. Eu vou dar exemplo aqui de quais perguntas pode colocar ao painel. Por exemplo, uma pergunta para entender o seu cargo ou a vaga em que está a concorrer. Quais são as responsabilidades do dia a dia desta vaga onde estou a concorrer? Como é que a equipa costuma trabalhar? Uma delas. Esta é pergunta sobre o cargo. Também pode ir a uma pergunta sobre o desenvolvimento profissional. É só questionar se a instituição tem programas de desenvolvimento dos colaboradores ou existe essa oportunidade de os colaboradores terem treinamento, capacitação na área onde trabalham. E a outra pergunta pode ser sobre desafios. Pode questionar, por exemplo, aos entrevistadores quais são os maiores desafios que a equipa enfrenta atualmente. Então, essas são as perguntas que o candidato pode fazer ao painel. É só escolher. Geralmente querem uma só pergunta. Portanto, é só escolher. Quer fazer perguntas sobre o cargo, perguntas sobre desenvolvimento ou sobre desafios da empresa ou da equipa. Aqui é preciso evitar perguntas sobre o seu salário ou benefícios logo na primeira entrevista, a não ser que o entrevistador toque no assunto, porque temos também a proposta salarial ao entrevistado. Neste caso, antes de responder sobre a proposta salarial, é preciso primeiro analisar se não fez nenhuma pesquisa sobre aquela instituição ou empresa onde está sendo entrevistado. É melhor que diga: eu estou aberta para ouvir a vossa proposta, eu tenho interesse em perceber como é que a empresa funciona, principalmente o meu departamento onde estarei, caso seja aprovado, incluindo cultura e desafios da instituição. Essa resposta é diplomática e mostra que o candidato não valoriza só o salário ou o dinheiro, mas ainda assim deixa um espaço para negociação. E, no entanto, se já pesquisou sobre a instituição, recorda-se da primeira recomendação, eu dizia: antes de ir à entrevista é necessário pesquisar sobre a empresa. Neste caso, se é um daqueles que já pesquisou, já conhece a empresa, responda de acordo com a informação que teve na sua pesquisa, porque já terá os salários para as funções similares e analise de acordo com a sua experiência e diga o valor. Por exemplo, se encontrou mais ou menos o salário médio para um assistente administrativo, aqui estou a dar exemplo, 30.000 meticais, diga 30.000 meticais. E analise também com base na sua experiência, porque tem níveis de salário na mesma categoria. Tem aquele sem experiência e com experiência. Por exemplo, sem experiência pode ser que seja 20.000, com experiência 30.000 meticais. Diga esse valor de 30.000, porém realça que está disposto a negociar caso seja do interesse da instituição. Deste modo, podemos ver quais são os cuidados que um candidato deve ter. Evite o nervosismo, a emoção é normal, é possível o candidato evitar. Lembre-se que o entrevistador quer te conhecer, por isso fale a verdade, nunca minta. Existem empresas formais
ou instituições formais, mas outras não. E de acordo com a sua pesquisa, deve acompanhar a cultura da empresa. Nunca use roupa formal para uma empresa que não valoriza ou vice-versa. Esses são os erros que deve evitar em uma entrevista de emprego. Concluindo, preparar-se para uma entrevista envolve conhecer aquela instituição onde quer concorrer, entender a vaga, praticar as perguntas e respostas, cuidar da aparência e estar mentalmente preparado. Portanto, siga esses passos com confiança. Quanto mais preparado estiver, mais seguro irá se sentir na entrevista e melhores serão as suas respostas também. Se gostou destas dicas, compartilhe com seus amigos, deixa um like para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.